vou começar com a dívida com o Luciano Novaes da semana passada. Ele pergunta: política em Goiânia. Querido André Rodrigues, você está tendo menos oportunidade de falar publicamente sobre esses assuntos agora. O Papo Cabeça, você saiu, tal, né? Voltou, o Morgan reassumiu lá o seu posto, você está no cafezinho, que a pauta é mais solta, mais fluida, menos hard news. Qual a sua opinião sobre a saída de Gustavo Gaia da disputa? Quem ganha, quem perde? Fred Rodrigues, ou, como nossa audiência conhece, o apelido que você colocou, Fred Maionese. Vai até quando? Vai até onde? Qual o caminho? O que você achou dessa desistência de Gustavo Gaia para a disputa de Goiânia? Tá mutado, tá mutado. Tá mutado. Tá mutado, seu mic. Seu mic tá mutado. Não, beleza. Eu fui aqui para um outro ambiente. Pablo Costa, é o seguinte. É impressionante como o Gustavo Gaia abandonou uma disputa com 20 pontos nas pesquisas, entendeu? Isso é uma coisa muito rara e os motivos para esse abandono, para mim, ainda são de todo misterioso, entendeu? Porque ninguém, em sã consciência, abandona uma disputa eleitoral com 20 pontos, ou seja, praticamente liderando. Em algumas pesquisas ele aparecia liderando, cara. Você está me entendendo? Isso numa cidade com tradição conservadora, numa cidade que votou maciçamente no Bolsonaro nas últimas 2 campanhas presidenciais, numa cidade que elegeu um presidente, numa cidade e num estado que elegeu, perdão, um governador conservador. Então a saída do Gaia, para mim, ainda não está de todo esclarecida. Tudo bem. Por que ele saiu? Foi porque o PL acordou com o Caiado, que vai ocupar vice do candidato dele, no caso, Mabel. Isso é o que corre a boca miúda pela cidade. Entendeu? No dia da desistência do Gustavo Gaia, eu recebi uma informação, assim, de uma fonte muito segura, dentro de uma instituição muito segura do estado de Goiás, que era o seguinte: o Bolsonaro e o Caiado acordaram que o Gaia sairia da disputa e o PL ocuparia a vice do Mabel. Só que antes, o PL soltaria um tubo de ensaio, uma candidatura assim, no caso do Fred Rodrigues, do ex-deputado estadual Fred Rodrigues, que lançaria seu nome, faria o carnavalzinho ali de 2 semanas e depois ele, ou um outro nome, inclusive o nome do Major foi ventilado, né, e tal, ocuparia a vice do Mabel. O Mabel está prometendo Deus e o mundo para o PL, está passando leriado, está tentando, etc., trazer o PL, só que assim, o cenário não foi de todo esclarecido e resolvido. Saberemos isso nas próximas semanas. Mas a saída do Gaia deixa a disputa, digamos assim, mais civilizada em termos eleitorais, porque nós teremos, representando a direita, se isso se confirmar, se o PL na visita do Mabel se confirmar, teremos Sandro Mabel, um empresário de respeito. Eu respeito o Sandro Mabel muitíssimo, sabe? É um homem que eu sentaria numa mesa de restaurante para conversar tranquilamente. Teremos Vanderlan Cardoso, senador da República, né? Candidato já à prefeitura, candidato ao governo, um homem que já disputou inúmeras eleições, ex-prefeito e senador Canedo, e a Adriana Costa representando o campo mais à esquerda. Então, a disputa que eu acho que Goiânia está bem seguida, Pablo Costa. Se o candidato da direita nessa cidade for Sandro Mabel, o candidato da esquerda, Adriana Costa, e digamos assim, mais ao centro, Vanderlan Cardoso, Goiânia está bem servida a Pablo Costa. Entendeu? Mas os motivos para a saída do Gaia, a mim, agora, conjecturando, me parecem 2. Pedido do Bolsonaro ou então medo da exposição da disputa. Porque você se expor numa disputa majoritária, numa cidade como Goiânia, uma das 10 capitais do Brasil, não é uma coisa fácil, simples, muito pelo contrário. Não é? É um negócio que exige muito esforço, muito empenho, muito estudo, e você coloca a sua vida na mesa, para que a cidade, para que o Estado te esquadrinhe, te disseque o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Entendeu? Mas, assim, isso é um troço que raramente se vê. Um sujeito com 20 pontos, às vezes em algumas pesquisas 22, 23 pontos de intenção de voto, abandonar uma disputa. Isso você raramente assiste, Pablo Costa.
Não, concordo com o fator atípico. Eu concordo e discordo de alguns pontos que você colocou. Começando pela concordância do fato atípico, negavelmente, isso não é uma rotina. Alguém que está em situação de empate técnico e desistir, sempre tem alguma coisa motivando por trás, porque isso não é definitivamente usual. E sim, a exposição, né, o passado, que às vezes perturba qualquer existência humana, e na política ele vem com mais virulência, pode sim, o passado do candidato às vezes vem à tona de forma muito incômoda, de forma muito contundente, de forma muito incisiva, nem sempre justa, porque a campanha não é justa, mas vem. E às vezes incomoda. Eu discordo em relação ao histórico de Goiânia. Porque, de fato, Goiás tem uma tradição à direita. Goiânia não. Goiânia, isso é muito recente a partir da ascensão do bolsonarismo. Porque Goiânia, na verdade, na época da pré-ditadura, foi basicamente o PSD e, eventualmente, que a UDN vencia em Goiânia, o PSD vencia mais. E da redemocratização para cá, enquanto você falava, eu contei 10 eleições. Só deixa eu confirmar agora contando você mesmo. 85, 88, 92, 96, 2000. 4, 8, 12, 16, 20. Exatamente, 10 eleições. Lembrando aqui, dessas 10 eleições, por 6 vezes o PMDB venceu, com Daniel Antônio, com Niol Bernardes, com Iris Rezende e com Maguito Vilela. Por 3 vezes o PT venceu, com Darcy Acorce, Pedro Wilson e Paulo Garcia. E uma vez o PSDB venceu com o Niol Bernardes, oriundo do PMDB, que ele voltou, ele rachou, né, com o Iris e foi para o PSDB. Então você vê que a direita, a extrema-direita, o PFL jamais teve espaço aqui, por exemplo, que representava uma direita antiga. Goiânia jamais deu uma eleição ao Marconi quando ele representava o campo mais à direita, porque o bolsonarismo bagunçou todas essas coisas. Mas no momento em que o Marconi representava o nome mais à direita, ele não vencia em Goiânia. O Marconi, no auge do Tempo Novo, não conseguiu eleger um prefeito em Goiânia. Apoiou a Lucevânia, apoiou o Santos Júnior, apoiou o Vanderlan, e não venceu, ou perdi o PT ou perdi o PMDB aqui em Goiânia. Então, assim, o bolsonarismo bagunça as coisas, a existência de um fenômeno nacional como o Geyer, goianiense, mostra que talvez tenha mudado de fato o perfil. A gente vê que a lógica da eleição do governador influenciar em Goiânia não se confirma historicamente, então isso pode ser um problema para o Sano Mabel, porque o Marconi no auge não elegia aqui, o Willis no auge não elegia aqui. Então, assim, o Caiado tá achando só se tinha mudado. Porque normalmente Goiânia é oposição ao Palácio das Esmeraldas. A tradição de Goiânia é essa. Pode ter mudado. Então, assim, na verdade, eu vejo um cenário muito favorável ao Vanderlan Cardoso. Ah, tá isolado, tá não sei o quê, não sei o quê. Olha, Goiânia pode ter mudado. Eu tô falando isso muitas vezes, porque, cara, eu só tenho a história para me enfiar, o futuro eu não sei. Então, assim, na história, candidato muito à direita não vai, candidato apoiado pelo Palácio das Esmeraldas não vai, e nesse contexto, a Adriana, eu acho que ela está no segundo turno, e aí quem chegar com ela, eu acho que entra com favoritismo pelo lance do antipetismo contemporâneo de hoje. Perfeito. Perfeito. Assim, Costa, o que todo mundo diz, não é? O clichê, todo mundo tem repetido isso, é o seguinte: a Adriana Costa, ela vai para o segundo turno, a dúvida é só saber quem irá derrotá-la, né? Esse é o clichê. Porque, assim, pelas pesquisas, quais, quantos, tem um teto ali, sabe? E não tem espaço para crescer ali, sobretudo se o adversário dela for alguém de centro, como o Vanderlan, que para mim é o favorito. Se eu tivesse que pôr dinheiro meu em alguém hoje, eu colocaria no Vanderlan, tá? E também pelo Mabel, que é um candidato que está flertando com a direita, fazendo acenos ao bolsonarismo, ao GAI, etc. Mas que também, assim, convenhamos, não é o extrema-direita, clichê, clássico, entendeu? Não, muito pelo... Tá doido? Mabé é centrão. Mabé é centrão. Perfeito, E o centrão é direita. O Mabé é centrão. Perfeito.
Historicamente, Pablo Costa, como você bem falou, e aliás, seu pai é um especialista no assunto, e aliás, você tem uma série de vídeos nesse canal, que aliás eu recomendo muitíssimo, sobre os prefeitos da cidade de Goiânia, que é uma coisa interessantíssima, e eu acho fantástico, formidável isso, Costa. Mas, assim, historicamente, Goiânia é um mundo bem à parte, né? É um mundo assim que não tira o chapéu para o governo do Estado, que não recebe muita influência da política federalista ou federal, como queiram, etc. Mas, por exemplo, a última campanha, o segundo turno foram Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso. 2 homens de centro, né? Na acepção do conceito. 2 homens de centro. Um MDBista, o Vanderlan já no PSD, também um partido de centro, etc. E uma eleição bem atípica, né? Maguito Vilela na UTI. O Vanderlan estava no PSD naquele momento? Eu acho que ele não estava no PSD. Já estava no PSD, já? Já estava no PSD. Já estava no PSD. Né? Tudo bem. E assim, naquela eleição, Adriana Costa, representando a esquerda, e Gustavo Gaia, que ainda não era o mesmo fenômeno, com a mesma repercussão de hoje, ainda não tinha um mandato, ainda não tinha o Bolsonaro a tiracolo, do jeito que era. O Bolsonaro, eu não me recordo disso. Eu não me recordo do Bolsonaro presidente aparecer em Goiânia para fazer campanha para o Gaia. Pode até ser que tenha feito, que tenha tido lá uma motocicleta, eu não me recordo apenas. Tá? É importante dizer isso. Não, o Gaia cresceu, evidentemente. Claro, cresceu bastante, muitíssimo, né? Tanto é que está batendo 20, estava batendo, antes da desistência, 20 em qualquer pesquisa. A tendência, Pablo Costa, assim, a minha impressão, isso não tem nenhum rigor científico, análise científica baseada em qual e em quant. Mas o que eu acho é que a cidade vai optar por um candidato de centro, entendeu? Aí nisso, Vanderlan Cardoso e Mabel estão ali. O Mabel ainda não demonstrou isso nas pesquisas, não é? Ele ainda não deu aquele sprint. Todo mundo espera que ele dê esse sprint. Que com o apoio do Caiado ele consiga crescer, não é? E com o afunilamento da campanha o Mabel cresça. Mas por enquanto está ali, o cenário é Vanderlan e Adriana no segundo turno. E Vanderlan e Adriana no segundo turno é necessário que a Adriana faça um milagre. Não é? Que a Adriana faça um milagre. Mas o parênteses que eu queria fazer, Pablo Costa, que embora historicamente Goiânia nunca tire o chapéu para o governo do Estado e tampouco federalize a sua eleição municipal, o que me parece é que os candidatos com esse tipo de perspectiva federal, baseados na polarização, Adriano e o Gaia, teriam um bom caminho nessa eleição, apesar de eu apostar no candidato de centro, entendeu? Mas, assim, a Adriana e o Gaia, a depender da estratégia urdida, a depender de toda a campanha feita por eles, do marketing, etc., eu acho que seriam 2 candidatos assim, com chance de chegar no segundo turno. Enfim, Costa, é eleição, meu irmão. Que coisa linda e sublime. Eu tenho trabalhado com política, né, Pablo Costa, e eu digo o seguinte, só tem porta de entrada, tá? Não tem porta de saída, não. É uma coisa muito empolgante, sabe? É um negócio que, assim, que move tua cabeça. Porque se trata o quê, Pablo Costa? De você desenhar uma ideia, um conceito e tentar vender para as pessoas. Entendeu? É um meio, assim, digo isso abertamente, a política é um meio de muito picareta, de muita gente sem palavras, sem caráter, de muita gente que está dentro desse negócio para fazer negócio, está dentro do jogo para fazer negócio, para fazer dinheiro. Aí eu digo abertamente, não tem segredo quanto a isso não, mas é apaixonante, cara. Sobretudo o jogo eleitoral, entendeu? E o marketing político, é uma coisa extremamente apaixonante. Mas hoje, Pablo Costa, que dia é hoje? É 27 ou é 28? 28 de junho. 28, né? Hoje, 28 de junho, o que a gente pode fazer é uma aposta quanto ao próximo prefeito da cidade de Goiânia. Mas cravar o nome, impossível, Pablo Costa. E nesse momento temos 3 opções: Adriana Costa, Sandro Mabel e Vanderlan Cardoso. E digo novamente aqui, 3 ótimos nomes, tá? Se a prefeitura de Goiânia cair no colo de qualquer um desses 3, Goiânia está bem servida, meu amigo. Goiânia está bem servida. Concordo, cada um com a sua perspectiva. É isso aí. Não, eu falei, foi com você que eu falei numa live, né, cara? Goiânia perdeu uma oportunidade. O Maguito seria um grande prefeito, cara. Seria um grande prefeito. Ele vinha afiado, ele vinha com caixa redondo do Íris, ele vinha com a experiência de governador, ele vinha com trânsito no governo Lula. Ele seria um grande prefeito de Goiânia, viu, cara? Aí
Por isso que eu discordo dos Titãs, né? O acaso vai te proteger? Não, o acaso vai lhe fuder. É isso que eu não gosto dessa música do Alta Ajuda dos Titãs por causa disso. O acaso vai lhe fuder. O acaso fudeu a família Vilela, a gente sabe, morreu o Maguito, morreu duas irmãs dele, duas tias do Daniel de Covid, e Goiânia entrou com um prefeito bem intencionado, porém sem casca para uma capital, que é o Rogério Cruz. Entendeu? Eu não sei se bem intencionado, viu? Você está no time do Canado, eu entendo o seu lado aí. Você está na... Olha, não. Até onde sabemos, bem intencionado. Daí para frente é a justiça que fala, viu? Não, tá bem, não, bem intencionado, ok, bem intencionado. Assim, eu, digamos assim, duvido um pouco da boa intenção quando ocorre o maior baculejo da história da prefeitura de Goiânia em março e o prefeito não afasta ninguém. E é preciso um segundo baculejo, que aconteceu agora. Né? Foi no começo do mês ou foi no final de maio? Recente, eu estou, tô ligado. Recente. Aí o prefeito. Aí não tinha mais jeito. Né? Olha, eu entendo a abordagem, mas aí pega um caminho, sabe? Não, até que a justiça prove, entendeu? Não tem nem denúncia, sabe? Não tem nada. Não, e especulação aí entra na. Você lembra que a gente entrevistou aqui nesse canal e nessa live o prefeito Rogério Cruz, não é, Pablo Costa? E isso tem 2 anos, não tem, Costa? Tem coisa que o valha, né? 2 anos, por aí. Por aí. Tem. E naquela época, Pablo Costa, assim, as perspectivas para o Rogério Cruz eram boas, viu? Eram boas. Pós-pandemia, economia retomando, a promessa de, não sei, de alguns planos para a cidade, sabe, etc. Mas aí eu acho que perdeu a mão. E agora politicamente é evidente. Politicamente é evidente. Agora daí para roubo tem uma distância. Não, total. E jamais falaria isso do prefeito assim no gogó. Deus me livre. Nem dele, nem de homem nenhum. Entendeu? Quem tem que falar isso é a justiça. Quem tem que falar isso são as investigações. Eu do prefeito não falo nada. Muito pelo contrário. Mas aí a avaliação dele na cidade hoje é uma coisa terrível. Entendeu? O prefeito precisa de um milagre eleitoral. O prefeito, aliás, eu acho que nem vai ser candidato. Mas eu falo isso há muito tempo. Eu falo isso quando a esposa dele, a primeira-dama, perdeu para Lego. Eu falei isso aqui na live. Eu falei isso para ter um churrasco lá em casa. Aqui em casa. Fabiana Pucinelli viu, eu falei, cara, depois dessa derrota é difícil, cara. Você não eleger a esposa para deputada estadual, ali eu já. A força do passo tá pequena. Mas isso eu já sei há muito tempo. Se ele for, vai mostrar muito mais vontade do que prudência. Tá. Mas detalhe, assim, também não descartemos que Rogério Cruz possa crescer na campanha, tá? Porque ele tem batido nas pesquisas 6%, arredondando o número, não é? E o candidato que está liderando bate 20%. Então, digamos que o Rogério dobre, chega a 12%, com a máquina, com todos os servidores do lado, fazendo campanha, etc., lutando pelo seu futuro e pelo seu emprego, né? Porque quem tem a máquina tem o quê, Pablo Costa? Tem a condescendência da imprensa. Isso aí não estou falando de Goiânia, não, tá, gente? Estou falando de qualquer cidade do Brasil. E quiçá do mundo. Quem tem a máquina, está no poder tentando a reeleição, tem a condescendência da imprensa, tem os servidores públicos, né, comissionados, que estão lá lutando pelo seu emprego de amanhã, né, seus parentes, etc., e tem todo o empresariado que, porventura, tem um contrato ou outro com a prefeitura e deseja que a prefeitura renove o seu mandato. E não estou falando aqui de nada escuso, não, bicho. Eu estou falando de preto no branco, coisa limpa, trabalho, serviço, sacou? Então, não descartemos o crescimento de Rogério Cruz, eu não descarto também, não. Eu acho muito improvável. Sobretudo porque hoje você conversa numa roda de 10, e aí, pesquisa à parte, você conversa numa roda de 10, é difícil você encontrar um defensor do Rogério, da prefeitura do Rogério, sacou? Eu acho que o Rogério Cruz perdeu a oportunidade da vida dele. Eu acho isso. Porque não é todo dia que a prefeitura de uma cidade como Goiânia cai, o destino presenteia você com essa oportunidade, a palavra é essa, oportunidade de mostrar trabalho, mostrar serviço,
o acaso, né? Aí é Titãs, né? O acaso vai nos proteger, como você bem citou, né, Pablo Costa? Às vezes o acaso é o cobertor curto, né, malandro? Você põe para cima, descobre o pé. Você põe para baixo, descobre a cabeça. Tá bom. Mas, bicho, vai ser muito divertido essa campanha, bicho. Rogério Cruz, Mabel, Acosta, Vanderlan, o Matheus Ribeiro lá, brincando de Instagram também, interessante. Enfim, bem legal. Vai ser divertidíssimo essa campanha. Quem viver, verá. Concordo inteiramente. Com atuação em 6 estados, a Resitrate transforma efluentes em soluções sustentáveis. A Resitrate trabalha com efluentes gerados em lavadores de veículos, oficinas, indústrias, aterros sanitários, lavanderias, hotéis, condomínios e muito mais. A Resitrate transforma esgoto em soluções sustentáveis.